1999, a Rachel Barber estava prestes a viver um pesadelo e ela não tinha a mínima noção disso. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. Como que vocês estão, gente? Como que vocês estão nessa semana pós-carnaval? Começamos o ano de verdade? Pelo amor de Deus, não me fala que começa o ano depois do carnaval, porque como começa o ano só em março. Enfim, eu tô me recuperando. Vocês viram que semana passada não teve um dos vídeos da semana, porque eu estava carnavando um pouco. Mas agora estamos de volta, e esse caso já é um caso que eu quero falar há muito tempo, que eu já tava com o roteiro pronto. Então, sem mais enrolação, bora pra história. Em 1999, a Rachel Barber tinha 15 anos de idade. De acordo com os amigos e familiares dela, ela era descrita como uma pessoa surpreendentemente atraente, com a pele pálida e muito clara, além de ter olhos verdes hipnóticos. A Rachel tinha 2 irmãs mais novas, e a família dela era composta por artistas. Os pais dela se envolviam em muitas atividades relacionadas à arte, e a própria Rachel gostava muito de dançar. Ela era fã de música clássica desde que ela era criança. E aí, por um determinado tempo da vida dela, ela estava um pouco triste em casa. Ela não tinha muitos amigos na escola e ela não estava sentindo que ela estava vivendo uma vida que ela gostaria. E os pais dela perceberam isso, mas ao mesmo tempo eles sabiam que ela gostava muito de dançar. E a Rachel insistia muito para eles para sair da escola normal e estudar em uma escola mais voltada para dança. Os pais ficaram relutantes no começo, mas depois de algum tempo, vendo a filha mal, eles decidiram dar uma chance. Então ela saiu da escola de ensino médio aonde ela estudava e ela foi matriculada em uma outra chamada Dance Factory. Essa escola ficava localizada na cidade de Melbourne, na Austrália, a mesma cidade onde a família morava. Assim que a Rachel se mudou para essa escola, ela mudou completamente. Ela ficou obcecada, ela fez vários amigos, ela até começou a namorar. E os pais, vendo essa melhora, também ficaram muito felizes. Eles até tiraram o carpete que tinha no quarto dela para que ela pudesse dançar e praticar ali em um chão que fosse mais próprio para dança, talvez. O namorado da Rachel se chamava Emanuel Carella. E o relacionamento dos dois deu tão certo que os amigos em comum começaram a chamar eles de Romeu e Julieta. E a Rachel tinha uma rotina muito bem definida todas as manhãs. Para ir para a escola, ela pegava um tram. Se vocês não sabem o que é um tram, ele é uma mistura de ônibus com trem, vai. Ou a gente pode dizer que ele é um trem que fica na superfície, porque ele anda na rua normal, só que tem os trilhos na rua onde ele vai passando junto com os carros ali do lado. Então, como que funcionava? Toda manhã, ou o pai ou a mãe dela levavam ela até a estação do tram, onde ela ia para uma segunda estação, encontrava os amigos, eles tomavam café da manhã juntos e depois eles iam para aula de dança. E os horários de ida e volta eram mais ou menos às 9 da manhã e depois um dos pais buscava ela de volta às 6 da tarde. No dia 28 de fevereiro de 1999, quem deixou a Rachel na estação foi o pai dela. Por volta das 10h15 da manhã, quando ela já tinha encontrado os amigos, ela começou a falar de um trabalho que ela ia ter naquela noite. Primeiro que a Rachel estava completamente obcecada com um par de sapatos azuis de plataforma que ela tinha visto em uma loja alguns dias atrás. E ela já estava falando desse sapato há algum tempo. Ela comentou com a mãe dela que ela queria esse sapato, só que eles custavam $100. E a mãe falou, não tenho dinheiro, não vou comprar, se você quiser, você junta o seu dinheiro e aí você compra. E a Rachel não desistiu, ela já tinha comentado com o namorado também. E aí ela começou a falar para os amigos que ela ia ter esse trabalho naquela noite, que ela ia voltar um pouco mais tarde. Ao mesmo tempo, ela não dizia que trabalho seria. Ela disse que era confidencial e que se ela contasse para alguém, ia estragar aquilo, mas que ela ia receber um dinheiro. A única coisa que ela comentou com o namorado foi que quem conseguiu esse trabalho para ela foi uma antiga amiga que ela tinha. Naquele dia, por volta da hora do almoço, quando ela e o namorado estavam passeando no shopping, onde tinha a loja dos sapatos azuis, a Rachel decidiu entrar e ela falou com o atendente que era para reservar aquele sapato para ela, porque ela ia voltar para buscar depois. E aí o namorado achou esquisito, ele falou, tá, não tô entendendo. Ela falou, não, calma, eu vou fazer esse trabalho e aí você vai ver, eu quero comprar esse sapato e é para isso que eu tô fazendo. A aula de dança acabou às 5h45, como todos os outros dias, e a Rachel foi se dirigindo junto com as amigas para a estação do trem, como elas sempre faziam. Só que assim que todos chegaram na estação de sempre, a Rachel se despediu e disse que ia para uma outra estação. As amigas acharam aquilo meio estranho, tipo, para
para onde que ela estava indo, porque para essa outra estação ela ia ter que andar sozinha por 25 minutos. Então ela falou que tinha esse trabalho, as meninas ofereceram para ir andando com ela até essa estação, mas ela não quis, disse que não precisava. Ao mesmo tempo, a mãe da Rachel estava fazendo jantar naquele horário e estava esperando tanto a filha quanto o marido, afinal era o dia dele buscar a Rachel na estação. Normalmente, quando dava 6h45 da tarde, já estava todo mundo em casa. Só que às 6h45 chegaram e ninguém tinha chegado ainda. E aí deu 7h45, 8 horas e a mãe da Rachel já começou a ficar preocupada, achando que algo poderia ter acontecido. Às 8, o marido dela ligou para ela dizendo que estava na casa dos pais dele para ver se a Rachel estava lá, porque ele foi até a estação para buscá-la e ela não tinha chegado ainda. Então ele ligou para casa deles para ver se ela não tinha ido sozinha para lá. Só que a mãe dela, a Elizabeth, falou que ela não tinha chegado também. Bom, todo mundo ficou preocupado, mas a primeira coisa que a mãe da Rachel pensou é que talvez a Rachel tivesse se confundido naquele dia. Porque o que acontece? De vez em quando a mãe dela ia buscá-la, ela esperava em uma estação diferente. Então ela pensou, será que a Rachel se confundiu nesse dia e foi para a estação diferente, tá lá esperando que alguém vá buscar e ninguém foi ainda, por isso que ela tá atrasada? Então eles decidiram ir até essa outra estação, mas não encontraram ela lá também. A primeira reação dos pais foi ir até a polícia, mas os policiais não levaram o caso a sério. Eles estavam acostumados com esses casos de adolescentes ficando o tempo fora de casa e logo mais voltando, então eles não quiseram investigar. E os pais dela estavam muito preocupados, afinal é sempre aquela mesma história, né? Tipo, o filho não costuma fazer isso, eles sempre chegam na hora certa, não é do feitio deles estar fora de casa e não avisar, não mandar uma mensagem. Então, quando eles viram que a polícia não ia fazer nada, eles decidiram fazer por conta própria. Eles ligaram para vários dos amigos da Rachel e também pro Manny, pro namorado dela, para perguntar se eles sabiam de alguma coisa. E todos eles disseram o mesmo, que eles não sabiam onde ela estava, mas que ela tinha comentado naquele dia que ela ia fazer algum tipo de trabalho que ia dar um dinheiro para ela comprar os sapatos que ela tanto desejava. E na hora que a Elizabeth ouviu dos sapatos, para ela fez todo sentido. Afinal, a Rachel já tinha comentado dos tais sapatos azuis que ela queria. Mas que trabalho era esse? Onde ela estava? Por que ela não tinha avisado o pai para não buscar ela na estação, então, se ela, sei lá, ia para algum outro lugar e depois voltava? Ou por que ela não pediu pro pai buscar ela no lugar onde ela ia fazer esse trabalho? Talvez ela tivesse com medo dos pais julgarem ela pelo tipo de trabalho que ela fosse fazer? O Manny também contou para a família dela que a Rachel mencionou que ia estar com uma amiga que ela conhecia. Então os pais ficaram um pouco mais tranquilos, porque eles falaram, bom, se ela tá com uma amiga, pelo menos não tá com ninguém desconhecido e ela também não foi sequestrada, por exemplo. Mas chegou o dia seguinte e o próximo e a Rachel ainda não tinha voltado. Agora, com os pais bem mais desesperados, eles mesmos imprimiram vários cartazes da Rachel com a foto dela para distribuir pela cidade e perguntar se alguém tinha visto. Os primeiros locais onde eles foram os locais onde ela costumava frequentar. Então, na escola de dança, na escola que ela costumava estudar, no shopping, eles falaram com diversos lojistas, inclusive o cara da loja do sapato azul. Ele disse que ela não tinha voltado para buscar os sapatos, apesar de ter falado para ele deixar reservado. Nesse meio tempo, surgiram diversos rumores diferentes e bizarros que deixaram a família ainda mais apavorada. Alguns dos lojistas desse shopping disseram que estavam com alguns casos na cidade de homens que estavam recrutando mulheres para bordéis ilegais que ficavam ali na periferia da cidade. Inclusive, eles deram o nome de um desses bordéis e o cara do bordel ficou muito bravo que estavam falando isso, porque ele disse que as atividades dele não eram ilegais e que isso não estava acontecendo. Inclusive, a Rachel não estava lá. E, de novo, a polícia não estava ajudando em nada. Inclusive, eles surgiram com uma teoria mais doida ainda que nem fazia sentido. Eles diziam que a Rachel tinha engravidado do namorado, só que ela tinha ficado com vergonha de contar para os pais isso, então ela tinha fugido. Mas nem fazia sentido, porque, primeiro, por que ela teria fugido sozinha? E segundo, o Manny tava tipo, tá, se ela tá grávida eu também não tô sabendo. Foi graças aos pais da Rachel que o caso foi tomando uma grande proporção na mídia. Eles estavam tentando falar com diversos veículos e aí eles receberam uma ligação de um programa de TV da Austrália, que é os mais procurados da Austrália, e eles falaram que eles iam fazer um episódio sobre a Rachel, o que seria ótimo, porque ia aumentar ainda mais a visibilidade do caso com todos os australianos
anos ouvindo ali. E foi só depois que a família dela recebeu a ligação dos mais procurados que a polícia local decidiu fazer alguma coisa. Do tipo, ah não, a gente tá ajudando aqui também, tá vendo? A gente tá participando desse caso. E aí sim eles decidiram procurar mais. Na verdade, procurar de verdade, porque até então eles não estavam procurando. O caso só foi ter algum desdobramento no dia 8 de março, então já fazia mais ou menos uma semana que a Rachel tinha desaparecido. Uma garota chamada Alison ouviu a irmã mais nova dela comentando sobre o caso da Rachel. Essa irmã mais nova frequentava a mesma escola de dança que ela. A Alison estava meio por fora das notícias e ela só ficou sabendo sobre o caso uma semana depois. E aí, quando ela viu a foto da Rachel, ela decidiu ir falar com a polícia. Ela disse que ela viu a Rachel naquela noite e o depoimento dela era de uma hora depois que a última testemunha tinha visto ela, então talvez ela tivesse mais informações. Ela disse estar dentro daquele tram na estação onde a Rachel teria pegado e ela teria entrado junto com uma outra garota que parecia mais velha. Ela também disse que as duas pareciam amigas muito próximas, estavam conversando e dando risada. Nada muito diferente do que a gente já tinha ouvido dos amigos e do namorado da Rachel, que ela estava com uma amiga. Então, com as informações da Alison, a polícia conseguiu fazer um retrato falado dessa garota. Afinal, já que eles não tinham informações da Rachel, vamos procurar por essa outra menina, se alguém sabe quem é ela, para ver se ela tem alguma informação. Ao mesmo tempo em que a polícia estava fazendo esse trabalho, a família da Rachel estava olhando bastante nas ligações que tinham chegado na casa dela no dia anterior dela ter desaparecido. Então, eles foram ali olhando na conta do telefone todas as chamadas que tinham chegado e eles perceberam que tinha um número ali que eles não conheciam e que tinha ligado 2 vezes. Eles mostraram esse telefone para a polícia e agora, com o retrato falado e as ligações, os policiais conseguiram chegar em um nome. O nome era Caroline Robertson. Agora, a família da Rachel e a família da Caroline se conheciam muito, porque a Caroline costumava ser babá da Rachel e das irmãs mais novas dela. A Caroline, no ano de 99, tinha 28 anos de idade e mais, agora ela estava morando na mesma estação em que as duas desceram daquele tram, de acordo com as testemunhas. Então fazia sentido que a Rachel tivesse ido para casa dela. A Caroline começou a trabalhar na casa dos Robertsons porque a irmã mais nova dela era colega de sala de uma das irmãs da Rachel. Então as famílias se conheciam, a Caroline sempre foi muito bondosa e passava bastante tempo com as três ali. Eu imagino que com essas informações os pais da Rachel ficaram ainda mais tranquilos, porque falaram, ai, talvez ela só tenha ido passar algum tempo na casa da Caroline, as duas já se conheciam muito, elas eram próximas, vai saber. A polícia foi bater na casa dela, muito confiante de que eles iam descobrir algo, mas assim que eles bateram e tocaram a campainha, ninguém atendeu. A porta da frente estava trancada e eles conseguiram entrar em contato com o corretor que tinha vendido a casa para fornecer uma chave extra. Mas quando a polícia foi tentar essa chave extra, a porta também não abria. As fechaduras tinham sido trocadas. Então eles precisavam de uma nova abordagem. Quando eles olharam em volta da casa, eles perceberam que tinha uma janela no segundo andar que estava aberta. E estava aberta o suficiente para caber uma pessoa para entrar lá. Então eles acionaram os bombeiros, que chegaram com uma escada, e aí um dos policiais subiu até aquela janela, entrou ali e deu bem dentro do quarto da Caroline. O quarto parecia bem normal. A única coisa diferente é que tinha um corpo deitado no pé da cama, com a cabeça virada para baixo. Aquele corpo era da Caroline. Ela estava desmaiada ali. O apartamento também estava bem bagunçado e estava cheio de caixas de papelão. Parecia que ela estava planejando se mudar. Os policiais, então, chamaram os paramédicos para poder levar a Caroline para o hospital. Talvez ela tivesse tido um mal súbito. E procuraram ali no restante do apartamento para ver se a Rachel estava lá ou se tinha algum sinal dela. Mas não tinha nada. A única coisa que poderia indicar que a Rachel estava no apartamento era uma pilha de roupas que estavam ali que pareciam ser muito pequenas para Caroline. Então, enquanto os paramédicos levavam ela para o hospital, os policiais também foram coletando algumas coisas dentro da casa que poderiam ser algum tipo de evidência. Tinha uma tinta de cabelo, assim, nada muito simbólico, nada, nossa, que eles olharam e falaram, meu Deus, aconteceu algo aqui. A Caroline demorou um pouco para recobrar a consciência no hospital, mas assim que ela recobrou, os policiais estavam lá esperando para conversar com ela, para ver se ela sabia alguma coisa sobre a Rachel. Para surpresa deles, ela disse que sabia onde ela estava. O
motivo dela ter desmaiado no apartamento dela foi porque ela teve uma convulsão. Ela teria ficado muito estressada com os policiais ali na porta. E a memória dela foi voltando ao longo dos meses. Muitas coisas ela se lembrava assim que ela acordou, mas alguns detalhes ela foi construindo depois. Basicamente, o que aconteceu foi o seguinte. Na noite do dia 28 de fevereiro de 99, a Caroline ligou para Rachel dizendo que ela poderia ganhar $100 se ela topasse participar de algum experimento psicológico, que ia ser bem rapidinho. E isso de participar de experimentos não é algo tão fora do normal assim. Principalmente na Austrália, inclusive eu tenho um amigo que fez intercâmbio para lá e topou participar de um experimento com um remédio X que eles estavam testando no hospital e ganhou um dinheiro por isso. Então, eu imagino que não era nada muito uau pra Rachel ficar sabendo desse tipo de coisa. Pra ela, ainda mais sendo uma garota de 15 anos, deveria ser só, sei lá, dinheiro fácil. A Caroline talvez soubesse também que a Rachel tava querendo comprar aqueles sapatos e que ela ia fazer alguma coisa pra conseguir aquilo. E aí ela comentou que se ela topasse, era só ir pra casa dela depois da aula no Dance Factory. Só que ela também falou que ela não poderia contar pra ninguém que ela tava indo fazer isso, porque senão os resultados poderiam ser comprometidos. Então a Rachel não contou nada pra ninguém. Ela não avisou o pai que ela não ia estar na estação, ela não contou nada pro namorado, ela não contou nem mesmo com quem ela tinha falado. Na minha opinião, eu acho estranho que ela nem deu uma desculpa pro pai que ela ia chegar mais tarde ou que ele não precisava buscar ela, porque é claro que ele ia ficar preocupado ao não ver a filha na estação. Talvez ela tivesse imaginado que o experimento ia ser rápido e que ela ia chegar a tempo para ele buscar ela. Não sabemos. Os amigos da Rachel, durante todo aquele dia, estavam imaginando que ela ia fazer algum tipo de trabalho como modelo, porque a Rachel já tinha feito. Inclusive, ela até apareceu em algumas revistas australianas. E aí, nos dias seguintes, depois desse encontro da Caroline com a Caroline permaneceu um pouco retraída. Ela tinha um emprego fixo e quando ela foi trabalhar no dia 2 de março, ela foi mandada para casa porque ela parecia muito doente. E aí, ela pediu um tipo de atestado para poder ficar em casa e se recuperar dessa tal doença. E aí o pai dela achou estranho que quando foi visitá-la, por ela estar doente, o quarto dela estava sempre trancado. O que era estranho, afinal a Caroline morava sozinha. Não tem por que você deixar algum cômodo trancado se você mora sozinha. Sem contar que todas as vezes que ele visitava ela, o quarto estava aberto. Ela também tinha alugado um tipo de táxi. Na verdade, é como se fosse um caminhãozinho de mudança mais expresso, assim, que você liga e a pessoa vai lá para te ajudar a levar alguma coisa. E aí ela pediu para esses taxistas levarem até a fazenda do pai dela uma escultura. Ela disse que era uma escultura que estava enrolada em alguns tapetes que precisava levar até lá. Os taxistas não pensaram muito sobre aquilo, levaram a tal estátua e a Caroline foi junto, passando ali o restante do dia na fazenda. O que os policiais não tinham contado para Caroline ainda é que eles tinham encontrado o diário dela na casa dela, naquele dia em que eles estiveram lá. O diário tinha algumas entradas que diziam coisas como: drogar Rachel, tóxico na boca, coloque o corpo em sacos do exército, desfigure e jogue em algum lugar bem longe. Também tinham coisas como verificar a fazenda, incluindo a bolsa, terça-feira providenciar um empréstimo bancário, van de mudança, tinta para disfarçar o cabelo, limpar bem a casa e limpar o carpete com vapor. Então, a partir dali, ficou muito claro que a Caroline tinha matado a Rachel. Mas qual era o motivo e por que ela tinha feito isso? De acordo com a Caroline, assim que a Rachel chegou na casa dela, ela tinha decidido que ia drogá-la. Ela pediu pizza para as duas e teria colocado droga nelas. Só que a Rachel não estava comendo muito e parecia que aquilo não estava fazendo efeito. Então, a Caroline só decidiu pedir para ela se sentar em uma cadeira, fechar os olhos, relaxar e pensar em coisas boas. Enquanto a Rachel fazia isso, ela pegou um fio telefônico, enrolou em volta do pescoço dela e começou a estrangulá-la. Depois que a Rachel tinha caído no chão, a Caroline colocou o corpo dela dentro de um guarda-roupa, onde deixou ele lá por alguns dias. E foi por isso que o quarto dela estava trancado quando o pai tinha ido visitar, porque a Rachel estava dentro do armário. Foi só depois que ela teria embrulhado o corpo dela em 2 tapetes grandes e mandado para a fazenda do pai, naquele caminhão de mudança. Chegando lá,
lá, ela enterrou o corpo no cemitério de animais de estimação da família. Junto com o diário da Caroline, também tinham 2 pedidos bizarros. Um deles era um empréstimo bancário de $10.000. O outro era um pedido de certidão de nascimento nova em nome da Rachel. Os investigadores acreditam que o objetivo da Caroline era fugir e viver com o nome Rachel Barber. Agora, vejam bem, a Caroline invejava muito a Rachel. Ela queria ter a vida dela. Ela queria ser como ela, e nos diários a gente conseguia ver várias entradas da Caroline se autodepreciando. Parecia que ela não gostava da aparência dela, parecia que ela sofria algum tipo de bullying, ela mesma se xingava, falava do rosto dela, do peso dela, de diversas coisas, e talvez convivendo ali com a Rachel, ela via algo que ela sempre quis ser. A Rachel sendo popular, com vários amigos, namorando, fazendo trabalhos de modelos, dando bem na dança. Então, na cabeça dela, de alguma forma, ela achou que ela conseguiria isso matando o motivo da inveja dela, né? Matando a Rachel e depois assumindo a identidade dela. No dia 13 de março, ela admitiu todos os seus crimes e foi levada sob custódia. Ela foi condenada em outubro de 2000 a 20 anos de prisão. De acordo com o juiz do caso, ele notou o interesse anormal e quase obsessivo da Caroline pela Rachel e declarou: "Acho a deliberação e a malevolência com que você agiu extremamente perturbadoras." O promotor do caso citou uma paixão da Caroline pela Rachel como motivador do crime. De acordo com ele, parece provável que o motivo possa ser encontrado na obsessão da acusada e no seu ciúme da atratividade, popularidade e sucesso da Rachel. De acordo com um psiquiatra que analisou o caso, talvez a Caroline acreditasse que se ela conseguisse se reinventar à imagem da Rachel, ela pudesse se tornar tão bem-sucedida e amada quanto ela. Ela também foi diagnosticada com transtorno de personalidade depois do assassinato. O juiz também disse que ela seria um perigo real para qualquer um que possa se tornar o infeliz sujeito de sua fixação. Ela passou 15 anos na prisão, mas ela já foi libertada em 2015. Durante a audiência dela, em que ela confessou o que ela tinha feito, ela falou tudo em meio a soluços e o advogado dela leu algumas coisas que ela tinha escrito. Ela disse que ela se sentia como uma alma perdida, perturbada e torturada que foi jogada em um mundo de anjos. Ela também se autodenominou como uma alienígena com coisas horríveis engarrafadas dentro dela. De acordo com os relatos, a Caroline nunca se arrependeu de fato pelo que ela tinha feito. Pelo contrário, ela teria passado os dias dela atrás das grades, tentando mudar a aparência e se parecer mais com a Rachel. Inclusive, a própria mãe da Rachel disse que percebeu as semelhanças entre as duas quando viu a garota de novo. A mãe da Rachel escreveu um livro sobre o caso. O livro se chama A Vítima Perfeita. O livro foi transformado em filme que também se chama A Vítima Perfeita. Em inglês, se eu não me engano, é I Am You, ou Eu Sou Você. E pelo que eu tô vendo aqui, ele tá disponível no Prime Video. Eu não assisti, então fica de recomendação aí. Se vocês não viram ou se vocês já viram, comentem aí se o filme tá parecido com o caso de verdade. Eu imagino que deve ter sido muito frustrante pra família da Rachel ficar sabendo que a Caroline saiu da prisão depois de cumprir 15 anos da pena, sendo que ela tava ali pra ficar pelo menos 20. Então, dá medo, né? Às vezes, quando a gente vê esses diagnósticos e no julgamento as pessoas falando que talvez ela possa ter uma outra pessoa que ela vai ficar fixada de novo. Se não tiver nenhum tipo de tratamento, pode ser que aconteça mais alguma coisa, mas vamos torcer que não. Eu fico muito triste de saber que a Rachel tinha um futuro brilhante e ela era essa garota incrível que estava seguindo o sonho dela e ela perdeu a vida por uma pessoa que ela acreditava ser amiga dela e acreditava que estava fazendo um bem, querendo ajudá-la com alguma coisa. Porque dá pra ver que ela confiava na Caroline, achando que era uma amiga mesmo, pra ela sair da escola, ir com ela até a casa dela. É óbvio que ela não desconfiava de nada. Então eu espero que ela não tenha sofrido tanto e espero que a família consiga achar algum conforto de alguma forma, apesar de ser uma situação terrível. Então, esse foi o caso de hoje. Comentem aí o que vocês acharam e até a próxima.